O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Podem sentar, irmãos. Nos reunimos neste 30º domingo do tempo comum, meus irmãos, para ouvirmos a palavra de Deus que direciona a nossa vida rumo ao céu. Nós, para chegarmos aonde o Senhor está, precisamos também agir como Ele age. E o Senhor nos ama com um amor incomparável, um amor incondicional. O amor de Deus por nós não pode se comparar ao amor de nenhuma criatura. Às vezes nós até dizemos que o amor de Deus é bem parecido com o amor de mãe, mas está a léguas de distância o amor do nosso Deus. Não podemos comparar com nada. Aqui, tudo que há nesta terra é uma fagulha daquilo que há no coração de Deus. Quem de nós pode sondar um amor tão grande assim? Nós só podemos nos aproximar dele às apalpadelas, nos aproximar de Deus devagar e assim irmos conhecendo tudo isso que Ele tem para nós. E nosso Senhor Jesus veio a este mundo justamente para nos dar a direção. Eu vou e voltarei a vós, eu vos levarei comigo, disse Jesus. O seu desejo é que nós vamos para o céu com Ele. Então o Senhor vai nos dar o seu mandamento. Ele é tentado aqui pelos fariseus para ser colocado em mais uma armadilha como aquela do domingo passado, em que Jesus se sai muito bem na disputa com os fariseus. Ele vai dizer: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Devemos dar a Deus a nossa obediência e a nossa adoração. É isso que nós precisamos dar ao Senhor, porque tudo mais seria desnecessário. E hoje Jesus vai nos dizer então quais são os mandamentos mais importantes. Mas não foi essa a pergunta dos fariseus. Eles perguntaram: qual é o maior mandamento da lei? Um mandamento maior. E Jesus responde dando dois mandamentos. O maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui Jesus não está falando a fórmula catequética que nós acabamos fazendo na igreja para poder ensinar melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está dizendo um pouco diferente aqui. Não é oposto, mas é uma profundidade maior que nós precisamos estudar. E depois, sem eles perguntarem nada, o Senhor vai também complementar, vai dizer: o segundo, semelhante a esse, quer dizer que eles estão totalmente atrelados, esses dois mandamentos. Não dá para fazer um sem fazer o outro, e não dá para fazer o outro sem fazer o primeiro. Por quê? Primeiro de tudo, o primeiro mandamento lá no Antigo Testamento, que Deus dá a Moisés, ele não começa com amarás o Senhor teu Deus. Ele começa com o verbo ouvir.
Ouve, Israel, ouve. Primeiro de tudo, ouve a Deus, escuta o que Deus tem para ti. Escuta aquilo que o Senhor teu Deus está te dando, qual a direção que Deus te dá. Para chegarmos a amar a Deus, é preciso primeiro escutar a Deus. Depois, ele ainda não vai dizer, a segunda coisa não vai ainda ser amarás, ele vai dizer o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus. O Senhor é o único Deus, ele vai dizer a segunda coisa. O Deus de Israel é o único, é o Deus único, não há outros deuses além dele. E aqui nós podemos nos colocar com os Tessalonicenses, que São Paulo está dizendo na segunda leitura. São Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: vós vos convertestes abandonando os falsos deuses para servir a Deus, esperando o seu Filho. Para se converter, meus irmãos, é preciso abandonar os falsos deuses, é preciso ter um só Senhor, abandonar os ídolos. E os ídolos não são as imagens de santos, não. Existem muitos ídolos aí, e aqueles que ficam se prendendo nessas mentiras espalhadas pelas seitas, então se solta daquilo que é mais importante. O ídolo é aquilo que é colocado no lugar de Deus. Tem muitas religiões, por exemplo, as religiões de matiz africana, que eles adoram muitos deuses. Eles são considerados pagãos. Eles não estão nada próximos do cristianismo, porque aquilo que eles usam como santos, como as imagens dos santos católicos, essas imagens são para eles deuses, são entidades, e as entidades só mudam o nome, mas são deuses. E nós sabemos, meus irmãos, que não há outros deuses, há um só Deus que deve ser amado e adorado, seguido sobre todas as coisas. O resto não é Deus, são coisas, ou é da mente humana ou é da mente demoníaca, porque o demônio, ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele faz essa tentação já no paraíso para Adão e Eva: vós sereis como deuses. É isso que o demônio quer, ele se colocar como Deus para ser adorado. É isso que ele está fazendo na nossa sociedade, é isso que ele faz através das revoluções, é isso que ele quer no nosso mundo, aos pouquinhos. Não se preocupe que ele não vai se colocar num altar ou num sacrário de uma vez por todas, não. Ele vai se colocando aos poucos. E também o demônio coloca o homem para ser adorado por ele mesmo, para depois chutar o homem do trono e ele mesmo poder ser adorado. É assim que é a dinâmica do diabo. Então, primeiro de tudo, ouvir a Deus. Depois, reconhecer que há um único Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor. E depois, lá no Antigo Testamento, o Senhor vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, não somente sobre todas as coisas, mas prestemos atenção no que o Senhor está nos dizendo: de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quer dizer que Deus deve abarcar a totalidade da nossa vida, da nossa atenção. Se alguém está amando algo, se alguém está adorando algo, ou se alguém está apaixonado por outro alguém, o que essa pessoa faz? Ela pensa neste outro o dia todo. Nós gastamos tempo com aquilo que nós amamos, nós nos importamos e pensamos, os nossos pensamentos estão onde está o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que nós valorizamos, então nós damos tempo. Se nós amamos a Deus, se nós amássemos a Deus, nós gastaríamos o nosso tempo com Ele, e Deus não sairia do nosso pensamento um segundo sequer, nem um segundo sequer. Por isso que a oração deve ser o princípio vital da nossa vida.
Por quê? O princípio vital da vida, né? Porque é aquele princípio que dá vida à nossa vida. A oração deve nos dar vida, e Deus deve ser o princípio do nosso pensar, do nosso mover, de todas as nossas ações. Se não é, precisa começar a ser. Ah, mas eu não amo a Deus. Ah, novidade. Seja bem-vindo ao time dos que não amam a Deus. Tem gente que gosta de confessar, por exemplo, não amei a Deus sobre todas as coisas. Não há nenhuma novidade nisso, porque quem não ama a Deus desobedece a Deus, e desobedece descumprindo qualquer um dos mandamentos, seja de forma venial, seja de forma mortal. Desobedecer os mandamentos, pecar, é não amar a Deus. Então, quando a gente vai se confessar, nem precisa dizer isso. Agora, se cometer um pecado direto contra o primeiro mandamento, sim, que seriam os pecados da superstição, da irreligião, do ateísmo, etc. e tal, que o nosso catecismo nos explica tão bem. Só procurar lá que tem tudo, quais são os pecados e o que significa cada um deles. E para amar a Deus é preciso o quê? É preciso primeiro tomar uma decisão, porque amar é uma decisão. Deus precisa ocupar todo o espaço. Se Ele não está ocupando, Ele precisa ocupar. Comecemos pela oração, dando espaço, dando tempo para a oração no nosso dia, dando tempo para Deus. É preciso pôr importância nisso, até que ele se torne o nosso, até que a oração se torne o nosso respirar. Assim diz o relato do peregrino russo, aquele livro. Então, o peregrino russo, ele caminhava rezando uma jaculatória, uma oração pequena, até que a oração se torna respiração da alma dele, até que ele volte para Deus, até quando não tenha mais o respirar neste mundo e respire somente a eternidade. É preciso então, primeiro de tudo, tomar uma decisão, meus irmãos, e rezar. Rezar é o primeiro ato de amor a Deus. Existem muitos tipos de amor, existem muitas direções do amor. O amor pode se dar na direção de um maior para um menor, ou seja, de alguém que tem mais para o outro que não tem nada, que é o amor chamado misericórdia. Misericórdia é você amar e dar porque o outro não merece. Tem o amor de caridade, que é o amor entre iguais. Eu te dou meu amor e você também me dá o seu amor. A caridade não pede nada em troca, mas é quase que um jogo de ping-pong, é quase que instantâneo. Então, se dá para aqueles que são iguais, que são semelhantes, se usa da caridade entre iguais. E há também o amor de um menor para um maior. Os pais se derretem quando os filhinhos dizem que os amam. É um menor para um maior, né? E é muito bonito mesmo. Mas, embora a gente sabe que é mais um desejo de amar do que um amar verdadeiro, porque o filho nem consegue amar muito o pai e a mãe, nem tem tanta capacidade. O que os pais esperam dos filhos, que quando eles falam que os amam? Que eles os obedeçam, que eles sejam obedientes. Isso é amar os pais. Isso é amar a Deus, é ser obediente a Deus, é dar a Deus atos de amor, atos de caridade. E no nosso dia a dia é viver o segundo mandamento, que é semelhante, porque não tem como outro ocupar o lugar de Deus. Agora eu vou amar a Deus, agora eu vou amar o próximo. Não estão separados. É preciso amar o próximo por causa de Deus. É preciso amar a si mesmo por causa de Deus. Preciso amar as coisas por causa de Deus. Deus deve ser o princípio, o sentido e o fundamento de todas as coisas na nossa vida, porque é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento.
Assim, nós que somos pequenos diante de Deus, podemos amá-lo. Nós podemos amá-lo. Primeiro nos decidindo a amá-lo, depois rezando para que Ele nos dê a graça de poder amá-lo. E podemos amar a Deus também, nos entregando a Ele em cada instante com todas as coisas. E além disso, podemos dar um grande amor a Deus, amando o nosso próximo, amando o próximo como se ele fosse superior a nós. São Paulo vai nos dizer, numa de suas cartas: considerai o outro mais importante do que você. Sair do egoísmo. E assim o outro fica no lugar de Deus. O meu amor de inferior para alguém que é superior a mim. Assim nós conseguiremos então começar a viver o primeiro mandamento com intensidade, como Jesus quer nos mostrar, para que sejamos filhos de Deus de fato, como Ele nos fez no batismo. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento, a força e a coragem de amarmos como Deus ama. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.